Ele foi o último sobrevivente do seu mundo, lutando até o fim contra o ser que tirou tudo dele. Mas por conta de um pedido especial, ele acabou vindo pra Terra, onde está infestada de monstros, e tem várias pessoas querendo ele morto. Mas talvez, só talvez, ele seja um dos seres mais fortes da Terra. Só que atualmente, ele só tem 10% do seu poder, o que ainda assim deixa ele à frente de muita gente. E se você ficou curioso, fica aí que eu vou te contar a história. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal, hype o vídeo pra me ajudar e considere fazer parte da nossa comunidade de membros, pra você ter acesso a vídeos exclusivos toda semana. E não mais é isso, agora vamos de obra. A história começa com alguém falando que ele vivia em um mundo que foi destruído, e no meio de vários raios, aparecia um portal com vários seres monstruosos saindo dele, enquanto alguém pensava que eles tiveram que lutar contra esses monstros para sobreviver. E foi assim durante sua vida inteira, e ele encarando os mortos. Pensa que isso resumiu boa parte da sua vida, até aquele dia. E nisso se passaram um mês, depois um ano, e no piscar de olhos, 10 anos se passaram como se não fossem nada. E com uma única espada, ele cortou todos os monstros que apareciam diante dele, e ele nunca teve medo, até esse dia, com ele encarando um monstro gigantesco, mandando ele desistir. E ele menosprezava, falando que o seu mundo já se ajoelhou diante dele. E o protagonista pensava que aquele que causou tudo isso está bem na sua frente. E esse monstro gigante fala que ele é um desperdício de talento, e ele poderia se tornar um dos seus soldados. Mas o protagonista manda ele parar de falar merda, pois ele nunca seguirá do seu lado, já avançando pra cima dele para matá-lo. E com a sua espada, ele já está bem acima dele. Mas dessa maneira o gigante consegue se defender. Só que para sua surpresa, o nosso herói conseguiu cortar os seus dedos. E se o gigante um cara bem puto, e o protagonista dá um giro para tentar acertá-lo mais uma vez. Só que ele não esperava que receberia um golpe daquele monstro, jogando ele pra longe. Mas mesmo assim, ele tenta bloquear os ataques, enquanto o gigante fala que ele pode resistir o quanto quiser. Ele não passa de um mero inseto pra ele, enquanto o nosso herói cuspia sangue muito ferido. E pousando no chão, ele correu mais uma vez pra cima dele, encarando um monstro gigantesco. E assim esse monstro levanta o seu braço e golpeia ele rapidamente, jogando ao chão. Mas o nosso herói se levanta novamente, encarando o ser que transformou a sua vida em um total desespero. E nesse momento ele observa uma joia no seu peito, e agora ele tem certeza que aquilo é a sua fraqueza. E assim o gigante levanta sua espada, pronto para encerrar o combate. Mas o nosso herói, com a sua espada em mãos, usa a força que lhe resta para lançar a sua espada na direção do monstro. E para surpresa dele, a sua espada atravessa o seu peito. E quando o monstro se dá conta, a sua joia foi quebrada, e o seu peito foi atravessado pela espada. E ele fala que ele é um desgraçado, e como ele fez isso com ele. E no momento que a joia se quebra, aquele monstro começa a gritar que ele não pode acreditar nisso, e esse não pode ser o seu fim, com ele sendo totalmente desintegrado, na frente dos olhos do nosso herói. E depois que ele cai no chão, completamente cansado, ele encara o céu e as estrelas, e pensa que aquilo é lindo. E depois que ele fecha os olhos, a cena muda para os dias atuais, com um garoto caminhando por uma rua, enquanto ele encara um muro em frente a ele. E ele lê no aviso que esse é o portal B de Nassan, de rank C. E em frente do portão informa que ele deve escanear o seu número de registro e a sua identificação, e os civis devem ficar longe da entrada. E o garoto em frente a uma casa, ele pensa que estão ali é Yongsan, em Seul, e simplesmente com um salto, ele pula por cima do muro, e a sirene começa a soar, falando que um herói não identificado forçou a entrada no portão. E depois que ele pula o muro, ele cai dentro de uma floresta, e ele vai caminhando por ela. Mas dessa maneira, alguém chama pelo garoto, e quando ele olha, tem 4 caras, perguntando se ele se perdeu ou algo do tipo. E ele não sabe o que aconteceu, mas eles estão saindo agora, e ele deve vir com eles. E o garoto sobe em cara sem falar nada, e a garota lá atrás manda eles olharem para as roupas dele, e o grandão diz que acha que ele não é um herói. E o líder deles fala que geralmente os heróis usam qualquer roupa, mas essa aí também não dá. E essa mochila enorme, eles não sabem o que ele faz ali. E eles perguntam se talvez ele, ao menos, sabe o que tá acontecendo ali. Só que o garoto interrompe eles, falando que sabe do que eles estão falando, e ele acabou de chegar ali. E esse um cara da ponta fala que então ele é um daqueles garotos. E o líder deles diz que já viu muitos como ele, e ele sabe por que ele veio ali, e até porque ele entrou ali. E se ele realmente acha que caçar ali é como mostram na TV, ou nos jogos que ele joga, mas ele está bem enganado. Eles precisam passar por um treinamento árduo e obter uma licença de herói. E esse é um portal de rank C, e ele teria que começar por um portal de rank F. Mas o garoto interrompe ele novamente e fala que sabe que ele quer ajudar, mas ele não pediu nada pra começo de conversa, o que surpreende todos eles, perguntando se ele tá maluco. Mas o líder deles manda deixar pra lá, já que ele não quer escutar eles. Ele vai se ferrar sozinho, e esse lugar não é como mostram na TV, e na verdade é um local brutal e cheio de sangue, com um ogro gigantesco encarando o garoto, e ele começa a bufar, pronto pra atacar o moleque. Mas dessa maneira ele solta sua mochila e só espera o ataque do monstro. E quando tá bem próximo dele, ele fala que foram 10 anos. E depois que o monstro ataca, o garoto some e aparece bem do seu lado, com um soco desintegrando o corpo do monstro, enquanto ele diz que mesmo após 10 anos, nada ainda mudou. E depois que o garoto derrota o monstro, ele pega aquela sua espada e, encarando ela, ele crava contra o seu corpo. E no meio de todo o sangue, ele consegue um cristal, enquanto pensa que essa é uma pedra mágica de baixo nível. E no passado, ele nem olharia pra essas coisas, mas agora, ela é importante pra ele. Só que dessa forma, quando ele olha para o lado, aparecem vários pés de monstros, e tem mais ogros gigantes bem atrás dele. E ele desvia do primeiro, e com o cristal em mão, ele rasga sua cabeça. E os outros 2 orcs ficam muito putos, e partem pra cima dele novamente, enquanto ele só encara eles, não expressando nenhuma reação. E dessa maneira a cena muda pra aquele grupo, com a garota dizendo que aquele cara era bem esquisito. E o seu amigo pergunta o que ela quer dizer com isso, e ela pergunta se ele acabar morrendo, mas o amigo dela pergunta porque ela tá preocupada. E se ele realmente invade o portal, provavelmente, os agentes de controle do portal já devem estar atrás dele. Afinal, isso é um portal de rank C, e devem ter agentes de elite ali. E o líder fala que desde que ele não acaba atacando um monstro, nada vai acontecer. E o grandão diz que aquele idiota mal educado deve estar tremendo de medo agora, enquanto
na verdade, quem tá com muito medo é aquele monstro encarando o nosso garoto, recebendo um soco na sua cara, enquanto vê o seu amigo monstro tentando acertar o nosso herói por trás. Mas ele desvia do ataque. Ele já aparece bem em cima dele, com o seu pé levantado. Ele dá um chute nele, destruindo a sua cabeça. E se ele pega a espada deles e fala que então agora ele tem mais 3 pedras mágicas. E depois que ele caça vários monstros, a sua mochila tá lotada de cristais mágicos. E ele pensa que então a caçada de hoje acabou. E ela nem foi tão boa assim. E ele só conseguiu 12 pedras mágicas de baixo nível e 16 de nível médio. Mas logo atrás dele tem um daqueles agentes, falando que é por ali. E ele acabou achando ele. E se o nosso garoto encara ele e se pergunta quem eles são. E o do centro diz que eles são a equipe de controle de portal. E ele deve mostrar o seu cartão de registro de herói. E se ele não for registrado, ele pode vir com eles imediatamente. E o nosso herói pergunta como assim controle de portais. Enquanto esse agente puto manda ele cooperar com eles. E o nosso garoto encara, se perguntando o que é isso. E ele fala que é realmente uma droga. E esse é um líder dos agentes, manda eles o algemarem agora. E assim aquele cara com as algemas vai até ele, falando que se ele não cooperar, eles precisarão usar força bruta. E nesse momento ele pega no seu braço, falando que se ele resistir e acabar se machucando, ele não será responsabilizado. E o melhor a se fazer é vir com eles tranquilamente. Só que dessa maneira o nosso herói tira o seu braço dele e pega no seu pulso e começa a amassar o seu braço, enquanto manda ele parar de mexer com ele e sair da sua frente. O que surpreende todos, já pegando suas armas. E eles tiram vários bastões elétricos. Enquanto o nosso herói pensa que tem um selo de mana de rank 4 ali dentro. E ele pode funcionar contra orcs, mas pra ele não vai funcionar. E dessa maneira ele começa a pressionar mais ainda o braço daquele cara, enquanto diz que essa é a última vez que ele pede. Se eles não quiserem se machucar, eles devem deixá-lo em paz. E dessa maneira, eles nem ligam pro que ele falou e partem pra cima dele com os 2 bastões. Mas ele consegue defender ambos muito fácil. E aquele cara da esquerda já tenta dar um soco nele, mas ele consegue desviar. E com seu joelho, ele dá um golpe bem na sua costela, fazendo o cara sentir muita dor e cuspir sangue. Enquanto o outro ao lado já tenta atacá-lo mais uma vez, mas ele recebe um chute e é jogado pra longe. Enquanto o líder deles olhando fica muito surpreso, se perguntando quem é esse moleque. E suando frio, ele não entende de onde esse cara saiu. Enquanto o nosso herói só encara ele, mas de uma maneira muito rápida ele sumiu da sua visão. E eles perguntam como ele sumiu e aonde ele foi. Só para o nosso garoto aparecer bem do seu lado, dando um soco no seu estômago, fazendo ele gritar de dor e dar uns passos para trás. E esse nosso herói tenta falar com ele e pergunta então se não vai ter problema se ele não tiver um registro. E o agente fala que sim, desde que ele não faça nada ilegal nos portais. Ele acha que não tem problema. Só que o nosso garoto pergunta e sobre a zona de fenda, o que deixa o cara muito perplexo, pensando que essa zona de fenda é uma passagem dimensional de onde os monstros bizarros aparecem nesse mundo, com vários seres saindo dos portais. E é nesse lugar onde todos os recursos obtidos dos monstros são usados como uma nova fonte de energia. E é por isso que o lugar onde os monstros ficam é chamado de portal. E os lugares que ainda não se tornaram portais são chamados de zona da fenda. E daí o nosso herói pergunta então que não importa pra onde ele vá, eles sempre viram atrás dele. E ele o encarando, falando que ele invadiu o lugar ou algo do tipo, sempre tendo ele como errado. E o agente fala que sim, isso mesmo. E se o herói se registra entrando num portal sem autorização, os times de controle de portais são automaticamente avisados. E os agentes que estiverem por perto agirão imediatamente. E ele começa a gritar, falando que não tem como ele entrar numa zona de fenda tão fácil quanto entrar no portal. E a associação de heróis não vai deixar ele se safar. Mas dessa maneira o nosso garoto já está bem na sua frente novamente, perguntando então o que ele deve fazer nesse caso, segurando a cabeça dele, enquanto ele pensa que ele sabia que ele era novo. E pelo visto, ele deveria ter falado com o quartel-general desde o começo. E simplesmente, o nosso garoto pega na sua cabeça e joga ele pra longe. Enquanto pensa que sim, eles não são de nada e são bem fracos. Mas o agente lá atrás começa a gritar com ele, falando que ele é um desgraçado. E da próxima vez que eles se virem, ele vai matá-lo. Enquanto o nosso garoto só vai andando de boa, sem ligar pra nada. E vai lembrando do passado, do momento que ele quebrou aquele cristal do monstro. E o monstro gritava que não, isso era impossível. E ele lembra que ouviu o grito daquele maldito, enquanto perdia a consciência e estava sendo sugado por alguma coisa. E ele pensava que era a morte, que estava vindo buscá-lo. Mas o que ele não entendia era como ele ainda estava consciente. E assim ele abriu os olhos, só para se ver de ponta cabeça, em um local que ele nunca esteve antes. E com o garoto na sua frente, ele pergunta quem ele é. E o garoto diz que seu nome é CEO do John, e ele está morrendo. E se ele puder realizar o seu desejo, ele poderá partir tranquilamente. Mas o nosso herói disse que não, ele não é tão bonzinho assim, o que deixa o garoto bem triste, sem saber a quem recorrer. E assim o nosso herói fala que não se arrepende de merda nenhuma, e ele lutou desesperadamente por 10 anos, para no fim ser traído pelo seu colega. E a sua terra estava sendo destruída, e todos os seus amigos morreram, assim como a sua própria família. E mesmo que se esforce, no final, a vida não significa nada. E ele pergunta se então é assim que ele também se sente. E o moleque muito nervoso não responde nada, mas depois ele se aproxima dele e fala que mesmo que a sua vida acabe assim, ele espera que a sua avó e a sua irmã mais nova, a Yuong, que ainda estão na terra, não vivam assim. E dessa maneira o nosso herói com um pouquinho de pena fala que então tá tudo bem, e manda ele falar logo o que ele quer, o que deixou Do Jun bem animado. E se ele fala o que ele quer? E agora em outro local, no prédio digital de Gazan, na cidade especial de Seul, que agora é chamado de prédio de heróis, já que passaram a existir muito mais empresas que lidam com recursos de portais. E dessa maneira o nosso garoto vai até uma dessas lojas, e o atendente fala que ele é bem-vindo. E se o Do Jun fala que quer vender algumas pedras mágicas, e o atendente fala que ele viu o lugar certo, eles compram pelo maior preço em toda a Coreia. E dessa maneira o nosso herói tira da sua mochila várias pedras mágicas, o que surpreende muito aquele atendente, pensando que isso é uma droga, ele nem limpou o sangue delas. E assim ele fala que ele trouxe várias pedras mágicas, e ele deve esperar um pouco enquanto ele analisa elas. E ele pergunta se ele gostaria de tomar um café enquanto espera. E o Do Jun manda ele fazer o que quiser. E depois de limpar as pedras mágicas, ele fala que foram 12 pedras de nível baixo, 16 de nível médio e 5 de nível alto. E ele deve saber que eles têm uma taxa de 40%. E se fizerem a conta, eles irão ficar com um total de 5.460.000 wons. Mas Do Jun manda ele parar e pergunta se ele realmente
basicamente, fez todo esse trabalho e eles querem cobrar 40% de taxa, o que deixa o cara bem assustado, perguntando se ele realmente não sabe como funciona o mundo, e geralmente cobram taxa de 45%, mas eles estão dando pra ele a melhor oferta possível de 40%, e se ele não quiser vender pra eles, ele pode pegar suas coisas e ir embora, e não importa onde vá, eles não iriam oferecer uma oferta melhor que a dele, e simplesmente o Do-jun fala que então tudo bem, e vai pegar suas pedras de novo, mas o atendente pega no braço dele com raiva, e fala que ele tem que pagar pelo orçamento que eles fizeram, e o café também não foi de graça, e são 300 mil wons pelo pedido de orçamento, e 10 mil pelo café, e como usaram um pano bem caro para limpar o sangue das pedras, ele terá que pagar um total de 350 mil wons, só que o Do-jun diz que ele não tem dinheiro agora, e aquele cara arrogante fala que então ele tem que dar um jeito, pois eles têm alguns heróis de rank C protegendo eles, chamando ele de desgraçado, e nesse momento, daquela porta atrás, sai vários caras gigantes, perguntando o que tá acontecendo, e por que eles chamam eles, e o Do-jun encara aquele brutamontes, mas nem liga pra ele, e depois de mais ou menos 5 minutos, aquele atendente tá quase abaixo da mesa com muito medo, tremendo de pavor, encarando o nosso herói, jogando seus seguranças pra cima dele, e depois de derrubar todos, o Do-jun só limpa as mãos, e vai queimando até aquele cara, e fala que então a taxa agora vai ser de 1%, e eles irão negociar de forma justa a partir de agora, e depois que ele vê as pedras mágicas, ele dá tchau pra ele, e chegando em casa, ele coloca um bolo de dinheiro na frente das duas, a sua avó e a sua irmã, e a avó dele pergunta aonde ele conseguiu esse dinheiro, e o nosso herói diz que ele pegou emprestado o dinheiro de um amigo pra começar um negócio, e acabou tendo algum sucesso, e a avó dele pergunta desde quando ele tem um amigo desses, enquanto ele fica bem nervoso, sem saber o que responder, e ele só diz que é do lugar onde ele cresceu, e eles eram bem próximos na época da escola, e ela bem nervosa fala que entende, e a irmã dele do lado pergunta para o seu irmão se agora eles são ricos, e Do-jun fala que sim, e eles irão viver uma boa vida agora, e ela fica muito feliz e começa a comemorar, porque vai comer muitas comidas gostosas, e ele vendo a felicidade dela, lembra que o garoto falou que ele só tinha sua avó e a Young, e ele queria que elas vivessem uma vida boa e uma casa segura, e o nosso herói pensa que antes que ele pudesse falar alguma coisa, aquele cara sumiu, e quando ele acordou, ele era o novo seu Do-jun, e uma casa no lugar mais seguro da Coreia, custa 110 bilhões de wons, e ele não é obrigado a seguir o desejo dele, mas se ele puder recuperar sua força, esse dinheiro não vai ser nada, e fendas, portais, monstros, tudo nesse lugar, foi destruído porque ele foi fraco, e por ser o deus da espada, esse lugar é como um parque de diversões para ele, mas ele não conseguiu recuperar nem 10% da sua força ainda, só que para surpresa de todos, eles escutam batidos na porta, perguntando se o Do-jun tá ali, e ele se levanta e fala para sua avó que ele vai ver quem é, e pede para elas ficarem ali, e se quebra a porta, tem dois caras esperando por ele, falando que tá na hora de devolver o dinheiro que ele pegou emprestado, e o outro pergunta se ele tem ideia de quanto ele tá devendo pra eles, e são 48 milhões de wons, e o nosso herói pensa que então, eles são agiotas que o senhor Do-jun de verdade pegou o dinheiro emprestado antes de morrer, e os 5 milhões que ele pegou emprestado para pagar a conta do hospital da sua avó aumentou em quase 10 vezes, e aquele grandão vai até ele e fala que ele conseguiu dinheirinho com as coisas do portal, e manda ele passar pra ele, e o outro fala que sim, e isso vai de acordo com o contrato, então ele não deve levar eles mal, só que nesse momento, aquele maior leva um soco na cara e é arremessado pra longe, o que surpreende muito o magricelo na frente, perguntando o que é isso, e o nosso garoto diz que já deu 9 milhões até agora, mas como é possível que ele ainda esteja devendo a eles, o que deixa aquele cara com muito medo suando frio, e ele pergunta se ele é realmente o CEO Do-jun, e o nosso herói manda ele falar para o seu chefe que ele vai vê-lo em breve, e agora no outro dia, no shopping da cidade, eles foram em uma loja de brinquedos, e a irmã dele muito animada, pergunta se realmente ela pode ter um desses, e se ela pode comprar um ursinho novo, e o Do-jun fala que é claro, eles irão comprar roupas mais tarde, e agora ela pode ter o que ela quiser, e ela fica muito animada, pensando nos seus novos brinquedos, enquanto ele pensa que como ele tem as memórias do CEO Do-jun, ele até começou a ter sentimentos, mesmo sendo só simpatia agora, e o CEO Do-jun era gentil com ela, mesmo sendo sua meia-irmã, e ele quer pelo menos proteger esse sentimento, e se ela vai até ele, chamando ele de irmão, e pergunta se pode ficar com esse, mas ele encara o brinquedo que ela pegou, que é um coelhinho pequeno sem graça, e ele simplesmente pega outro, aquele ursinho maior que ela tava olhando, e manda ela levar aquele, o que deixa ela muito feliz, e agora eles estão comendo na praça de alimentação, e enquanto eles comem, alguém aparece atrás dele, falando que então, esse é o CEO Do-jun, e é uma garota com 2 seguranças, perguntando o que é isso, e ele está se vestindo melhor, mas ainda assim continua ridículo, e ela pergunta quem é essa, e se ele acabou se envolvendo com alguém, igual aquela sua mãezinha, o que deixa nosso herói muito puto, reconhecendo essa mulher, e aí o Young se pergunta quem é essa tia, e depois que a garota fala aquilo, o nosso herói fica calado segurando sua raiva, enquanto ela encara ele com essa carinha de idiota, e pergunta qual é o nome da garota, e ela fala que é Lee Young, e ela fala que então ela é uma Lee, e olhando pra sua roupa, eles continuam pobres, assim como a sua mãe, e ela pergunta se não é, olhando para o Do-jun, e ela pergunta o que foi, e se o gato comeu a sua língua, e se ele não vai responder ela, e ela encara ele com esse olhar arrogante, e olha pra garota e chama ela de peste, e pergunta se ela sabe o que significa a palavra vadia, mas nesse momento ela passou do limite, e o nosso garoto puto fala que ela é uma mulher tão feia quanto um orc, o que deixa ela muito surpresa olhando pra ele, e o Do-jun muito puto diz que o seu verdadeiro eu é um filho bastardo de uma família que vivia na pobreza, e com 7 anos, a sua mãe morreu, e ele precisou se mudar para a casa do seu pai biológico, e viveu por 10 anos sendo negligenciado, e depois que a segunda esposa do seu pai teve um filho, ele passou a ser completamente rejeitado, sendo abandonado de novo, até parar na casa da sua avó materna, e viver com a sua meia-irmã, na qual ele nunca tinha visto, e aquele CEO Do-jun, eles perguntam como ele pôde suportar tudo isso até agora, mas ele pensa que tudo bem, pois ele vai lidar com tudo isso a partir de agora, para acalmar um pouquinho o seu coração, e ele se levanta e vai até ela, e fala que já faz um tempo que ele saiu da sua casa, mas ela ainda dá
dá muito nojo a ele. Tanto a sua personalidade de merda, quanto a sua aparência são piores do que um lixo. E ela é tão burra quanto um animal. E é por isso que ela ainda tem esse complexo de inferioridade, enchendo um saco de meninas bonitas diferentes dela. Até mesmo a garotinha inocente, que se preocupa com seu próprio irmão. E ela fala que ela é uma pessoa podre. E ele continua encarando ela com esse olhar de superioridade, o que deixa ela muito puta, perguntando o que diabos ele disse. Mas para a surpresa deles, uma mulher aparece, falando para o Dojão que já faz um tempo. E assim a garota vai até a sua mãe, abraçando ela, perguntando se ela ouviu o que esse merdinha disse sobre a sua aparência. Mas ela manda ela calar a boca porque já chega. E manda ela só ficar quieta. E pergunta como é que ela consegue ser tão mal educada assim. E desse momento, ela dá um sorrisinho falso, chamando pro Dojão, e pergunta como ele tem passado. E mesmo estando ocupado, ele deveria visitá-los algum dia. Enquanto ele pensa que era uma falsa do cacete. E foi ela que atormentou o Dojão por todos aqueles anos. E ela fala que seu pai se preocupa muito com ele, mas ele só diz que tem nojo deles. E pergunta se ela acha mesmo que eles têm alguma intimidade, pra ela falar assim com ele, só mandando ela ir se fuder. O que deixa ela muito puta. E assim ela dá meia volta e vai embora. Enquanto se pergunta se ele realmente é o senhor Dojão que ela conhece. Ele sempre baixava a cabeça pra ela e acabava apanhando mesmo sem motivo. Mas de alguma forma ele tá muito diferente. E isso não é bom. E depois que elas vão embora, o Dojão nem quer mais comer nada e chama sua irmã pra ir embora. Enquanto pensa que o ele de antes aguentava tudo calado. Mas esse cara não existe mais. E é melhor eles irem se acostumando com isso. E agora dentro do carro deles, a garota pergunta para sua mãe por que eles foram embora de lá. E ela deveria ter acabado com aquele idiota. E se ela sabe o que ele disse dela. Mas dela pergunta para o seu secretário porque o Dojão continua vivo. E o careca diz que tinha certeza que no relatório dizia que deixaram ele na frente daquele portal. E ela começa a gritar falando que é exatamente isso. Então por que ele continua vivo ainda? E ele fala que sente muito e ele vai verificar. Enquanto a filha dela, muito assustada, pergunta se era para ele estar morto. E ela pergunta como assim para sua mãe. Mas a mãe dela não responde nada e fica calada. E ela começa a gritar, mandando ela explicar logo. E pergunta o que ela fez. E se ela realmente tentou matar o senhor Dojão. E a mãe dela, irritada, pergunta se ela ainda gosta dele. O que deixa ela corada e muito surpresa. Mas ela fala que não, isso não é possível. E se o seu avô e o seu pai descobrir, vai dar muita merda. Mas a mãe dela coloca a mão na sua boca, falando que vai dar um jeito nisso. Então, ela deve ficar com a merda da boca calada. O que assusta muito a sua filha, tremendo de medo. Enquanto ela pensa, como é que essa garota ousa questioná-la? E ela é só uma idiota. E ela com certeza vai acabar com ele, não importa o que ela tem que fazer. E agora a cena muda para 10 anos atrás, quando uma zona de fenda apareceu. E os monstros que surgiram mataram as pessoas próximas. E o mundo estava um completo caos. Mas, com a aparição dos heróis, o caos foi rapidamente resolvido. E as pedras mágicas que haviam dentro dos monstros serviriam como uma nova fonte de energia para a humanidade. E os países vêm se dedicando para transformar as fendas em portais controlados. E agora, toda a indústria é baseada em heróis e portais. Ou seja, para conseguir muito dinheiro, ele tem que se tornar um herói. E depois que ele sai do táxi, ele pensa que então é ali, a HCS Capital. E depois que ele entra lá, aqueles dois caras de antes e o seu chefe pergunta quem diabos ele é. E se ele realmente teve a cara de pau de ir até ali, depois de mexer com seus caras. Mas o Dojão diz que quanto mais ele pensa, mais ele acha que se ferrou. E o cara pergunta como assim se ferrou e do que ele tá falando. E o nosso herói diz que agora tá na hora de compensá-lo pelo dano mental e físico que ele causou pra ele. Enquanto esse cara se pergunta se ele realmente é um idiota, mas nada mudou. Só que agora, ele tá cheio de atitude pro seu lado. E julgando ele agora, e como ele acabou com seus caras, ele deve ter despertado. Mas ele ainda é muito inocente. E ele diz que parece que ele acabou conseguindo algo legal e mudou. Mas ele pergunta se ele quer saber o que acontece com os idiotas como ele, que depois de despertarem, vieram até ali. E dessa forma, entra mais de seus capangas na porta ao lado e já cercam ele. E o chefe deles diz que todos aqueles caras enchiam o peito para reclamar, mas acabavam no rank D. E ele deve saber de uma coisa. Ele tem vários heróis de rank D ali, só pra calar a sua boca. E dessa maneira, o nosso herói fica calado. Mas depois de pensar um pouco, ele olha pra ele e manda ele sentar. E o cara pergunta como assim. E o nosso herói puto fala que eles ainda não terminaram de conversar. E um dos seus capangas, muito puto, pergunta como ele ousa falar assim com o seu chefe. Só que para a surpresa dele, o Dojão tira o seu óculos e depois dá um soco muito forte na sua cara, derrotando ele facilmente. Enquanto ele pergunta se eles não são agiotas. E ele sabe que eles podem forjar uma identificação também. E se ele quiser ganhar mais dinheiro, ele vai precisar de uma. E assim ele vai derrotando todos aqueles caras muito facilmente, porque são todos rank D. E depois de derrotar todos e estar cercado por vários corpos desmaiados, ele manda ele fazer uma perfeita e sem nenhum erro sequer. E o seu prazo é para amanhã, o que deixa o chefe dele suando frio. E os dois de antes ficam com muito medo, se perguntando que tipo de poder é esse. E ele não é um rank D, e nem talvez um rank C. E pelo que ele pode ver, ele é pelo menos um rank B. E o Dojão pergunta se ele não vai responder. E o garoto com muito medo fala que entende. E dessa maneira o nosso garoto vai até ele e fala que tem mais uma coisa. Ele pergunta se a Hong Hae-jeon mandou ele matar ele, o que deixa ele com muito medo, pensando naquela mulher. E o Dojão, apertando seu ombro, manda ele responder agora. E o cara com muita dor começa a gritar e fala que vai responder. E foi aquela mulher, a Hong Hae-jeon. Ela pediu pra ele encher ele de dívidas, até não aguentar mais e se suicidar. E foi isso que ela disse. E ele só implora para que ele o solte. E o Dojão pergunta como assim suicídio? E então por que do nada jogaram ele na frente de um portal? E o cara tremendo de medo pergunta como assim portal? E ele não faz a menor ideia do que ele tá falando. E ele jura com sua vida em risco, ele não tá mentindo pra ele. E se ele tivesse uma morte assim, ao invés de suicídio, ela nem iria pagar. E ele jura que isso é verdade. E o nosso herói vai pensando nisso e se pergunta o que diabos aconteceu. Mas ele fala o nome, Kang Seo-ho, e é o nome do cara que arrastou ele até o portal. E ele quer pra ontem todas as suas informações. E aquele cara tremendo de medo fala que certo. E depois que ele vai embora, o nosso herói se pergunta o que diabos está acontecendo ali, enquanto lembra das palavras do antigo Dojão, pedindo para que a sua avó e a sua irmã vivam num lugar seguro e tenham uma vida boa. E ele pensa que vai cumprir o que ele pediu. E enquanto ele estiver ali, ele vai fazer
fazer tudo o que ele puder para ajudar os seus novos parentes. E agora no outro dia, ele recebeu o seu cartão de identidade e ele saiu no Rank B. E se ele passa o cartão na porta e é verificado o seu registro de herói. E o nosso herói pensa que aquele velhote é um idiota. Ele deveria ter feito uma de Rank A. E no aviso da porta diz que ele está abaixo do rank recomendado e ele deveria pensar antes de entrar. Mas o nosso garoto nem aí, só entra na porta. E pensa que então, esse é o portal da Ilha Ban e é de Rank B, tamanho D. E o terreno é um túnel e é recomendado no mínimo 2 pessoas. E o Dojão vai pensando que mesmo sendo um portal de Rank B, lutar sozinho pode ser difícil. Só que por ser um túnel, vai ser possível. E seria difícil apenas se fosse um portal de Rank A. E se ele tiver azar, ele pode acabar encontrando centenas de monstros dentro do túnel. E depois de caminhar alguns minutos, ele olha pra frente e dá um sorrisinho malicioso, encarando uma cobra gigantesca. E ele fala que gostou. E assim ele pega 2 manoplas e vê 2 cobras indo pra cima dele. Mas ele rapidamente corta elas e já pega os seus cristais. E ele encarando elas pensa que elas são as cobras de presa negras. Uma cobra venenosa que pode causar paralisia. E assim ele vai desviando dos seus ataques e dos seus venenos. E dando um giro, ele corta a cabeça de uma delas. E depois corta mais 2 partes do seu corpo. E depois de cortar, um pouco de veneno cai na sua manopla. E ele percebe que ela tá derretendo. E tudo foi pro lixo. Mas nesse momento, assim que ele vira o rosto, ele vê mais 4 cobras indo pra cima dele. Enquanto ele não tá nem aí, ele já avança pra cima delas, cortando todo o seu corpo. E depois de matar todas, ele só enfia a mão e percebe que algumas delas não tem nenhuma pedra mágica. E ele pensa que é uma droga. E se esse lugar for como no seu antigo mundo, a taxa de dropa de pedras mágicas na cobra de presas negras ainda é 3%. E ele pensa que acha que vai ter que matar pelo menos umas 100 delas para ter algum lucro. E depois de caminhar mais no túnel, ele passa por uma nova porta e vê 2 esqueletos, um do lado do outro, exalando uma aura sombria. E quando olha pra cima, ele pensa que então esse é o boss. Uma cobra ainda maior e mais forte do que as outras. E ele fala que não sabia qual era o caminho, mas é bom que ele deu de cara com ela. E com a manopla, que ainda tá prestando, ele avança pra cima dela, falando que vai acabar logo com isso e ir embora pra casa. Só que para sua surpresa, depois de dar um soco, ele se pergunta se os seus ataques não foram fortes o suficiente, pois ele só marcou seu punho na cobra. E nesse momento aquela cobra joga ele contra a parede e já avança com sua boca para engoli-lo. Mas o Dojão desvia na última hora e pega impulso do chão e corre pra cima dela de novo, socando ela novamente. Mas ele percebe que não tá funcionando e com ela encarando ele pensa que ela tá num nível bem superior às do túnel e tem uma pele bem mais resistente. E ele se pergunta o que ele deve fazer agora. E se ele tivesse sua força atual, essa cobrinha não passaria de um inseto. Mas bem do lado dele, ele viu uma espada e então ele vai ter que usá-la. Ele fala que tá bem desgastada, mas não tem outra opção. E não importa quão velho a espada seja, tudo depende de quem está segurando ela. E se ele fala que então vai pegar ela emprestada um pouquinho, e a cobra já avança mais uma vez pra cima dele, e ele também avança pra cima dela. E com a espada em mãos, ele dá um salto bem acima da cobra e manda ela considerar uma honra ser morta por ele, chamando ela de minhoca maldita. E com a sua espada, ele ataca a cobra em vários pontos do seu corpo, dilacerando aquela cobra, enquanto percebe que ela finalmente morreu. Mas a espada foi completamente destruída, e ele fala que teria sido ruim se ele tivesse errado o ataque. E ele encara a cobra, e enfia a mão na sua cabeça e pega a sua presa, enquanto fala que é pequeno, mas pode ser usado como uma espada. E se ele refinar direito, até que pode ser útil. E de qualquer forma, esse emprego paga bem mais do que um trabalho normal. E agora à noite, depois que ele sai do túnel, ele pensa que acabou gastando tempo demais nesse único portal, enquanto pensa que ele precisa logo recuperar sua força. E ele fica feliz que os seus colegas não estejam ali para ver ele assim, porque se estivessem, iriam rir muito dele. E agora no outro dia, naquela mesma loja, também tem um herói trocando as suas pedras mágicas, enquanto o atendente diz que ele conseguiu várias pedras de boa qualidade, e a taxa é como sempre 40%. E o herói pergunta se essa taxa não é alta demais. Ele é um cliente fiel deles, e vocês não podem dar ao menos um desconto. Mas o atendente diz que ele deve saber que a sua taxa é menor do mercado, e sua taxa básica no centro de portais é 5%. Mas, como eles não registram as transações, ele não tem que pagar nenhuma taxa adicional, e eles consideram todos esses tipos de coisas para que ele possa ter um ganho todo seu. E o cara que foi enganado fala que então é isso mesmo, mas ele pergunta o que aconteceu com a sua cara. E o garoto diz que ele nem gosta de falar sobre isso. Um cara maluco chegou assim do nada e bateu nos seus guardas e jogou eles em cima dele. E o herói fala que então ele pegou eles com a guarda baixa, ainda mais que seus guardas são de rank C. E é por isso que ele continua dizendo que eles deveriam procurar um guarda pela habilidade e não pelo seu rank. E os ranks só são por conveniência do governo. O que importa mesmo é a sua habilidade. E é um erro pensar que habilidades podem ser as mesmas dos seus rankings. E ele fala que tem uma diferença num guarda que acabou de pegar a sua licença e o herói que caça monstros e arrisca a sua vida. Enquanto o moleque se pergunta por que esse cara fala tanto, e ele só quer que ele vá embora agora. E o herói bem animado fala que então eles vêm por aí, e se ele precisar dele é só chamar. Mas nesse momento, o nosso herói entra na loja, passando por aquele cara, e reconhecendo o nosso garoto, o atendente começa a tremer de medo, e começa a gritar que é ele. Foi ele quem fez isso com ele. E o herói de antes pergunta que é esse cara, e ele é alto e até bonito. E ele pergunta se ele realmente fez isso. E ele vai até o Dojão, e pergunta se foi ele que causou problemas ali, e se ele é um herói de verdade, porque ele tá batendo em pessoas inocentes. E se ele não sabe que heróis devem proteger os civis. Enquanto o atendente pensa que esse cara é um veterano, um herói que já está na ativa há 7 anos. E ele é bem experiente, então se esse garoto mexer com ele, ele vai apanhar. Só que para o choque dele, o Dojão só manda ele ficar na sua e vazar dali. O que deixa aquele velho bem puto, pensando que ele realmente tem coragem. E o Dojão pergunta se ele quer se vingar ou algo do tipo. E o cara fica muito puto chamando ele de maldito. Enquanto pensa que não, a causa principal das mortes dos heróis, atualmente, não são com os monstros, e sim em brigas com outros heróis. E ele teve a intuição de veterano de 7 anos, que está na ativa, de não brigar contra esse cara. E ele meio desconfiado, só se vira e fala que até a próxima. E ele tá meio ocupado agora. E depois que ele sai, o nosso garoto encara o atendente e pergunta se ele realmente
claramente tá reclamando sobre ele. Só que dessa forma o nosso garoto joga a bolsa pra cima dele e manda ele calcular aquilo. E o garoto se pergunta se todas essas pedras são realmente pedras mágicas de alto nível. E ele não entende quem é esse cara. E assim ele fala que o total são 150 milhões de wons. E o nosso garoto pensa que caçou monstros o dia todo e só deu 150 milhões. E ele fala que deu tudo bem. E ele quer os seus 150 milhões. Mas o cara fala que ele ainda precisa deduzir a taxa. O que deixou o John bem puto. E ele fala que é mesmo os 1% de taxa. Então vai ser 148,5 milhões de wons. Só que o atendente diz que ele é um desgraçado. E a comissão é 40%. E ele pergunta se ele é idiota. Mas isso tudo era na sua cabeça. E na real ele fala que bom, para transações acima de 100 milhões, ele precisa da aprovação do seu superior. E o nosso herói com raiva só manda ele pegar a aprovação logo, pois ele quer o seu dinheiro agora. E ele liga para o seu chefe, explicando tudo o que aconteceu. Mas nesse momento, o Dojão pega o celular dele. E no telefone ele pergunta se ele ainda não entendeu. Ele quer que ele mande o dinheiro logo pra ele. E sem essa enrolação. E o chefe dele ao telefone diz que ele entendeu tudo. E só pede que ele devolva o celular ao seu funcionário. E dessa forma o Dojão devolve o celular pra ele. Só que de uma forma um pouco peculiar, quebrando a parede atrás. E se ele fala que pronto, e ele diz que entendeu, isso manda ele pegar o seu dinheiro agora. E o atendente tremendo fala que certo. E entrega pra ele 3 bolsas de dinheiro. Enquanto o nosso herói diz que ele espera poder fazer bons negócios com ele em breve. Enquanto o garoto só pensa que bons negócios o cacete. Esse cara é um maldito. E assim depois de 10 minutos, o seu chefe entra na loja e pergunta por que não atende o telefone e que ligação foi aquela. Mas o seu funcionário muito triste quer pedir demissão do trabalho, falando que não aguenta mais. Enquanto o chefe dele encara o seu celular cravado na parede. E o garoto pergunta o que ele tá fazendo. Enquanto o chefe faz uma ligação, chamando pela Jo Yeon. E ele precisa que ela venha até ali. Enquanto a garota do telefone caminha pela rua e várias pessoas ficam chocadas com a presença dela, se perguntando se aquela não é Ryon Jo Yeon. E ela com seu óculos estiloso já para em frente à loja. E entrando lá, o atendente fica muito surpreso, perguntando se ele realmente a senhorita Ryon Jo Yeon. E ela fala que sim, é ela mesma. Enquanto o cara pensa que ela é a 4ª heroína de rank S da Coreia. E ele conhece um pouco dela, por ser a sobrinha do chefe. Mas ele se pergunta o que ela tá fazendo ali. E daí ela fala que parece que tem um herói dando um problema nas vendas e causando dor de cabeça ao seu tio. E ela se senta e manda ele começar, contando tudo o que aconteceu. E agora de volta à casa do Dojão. Ele tá sentado, enquanto a sua irmãzinha brinca com as suas pelúcias. E ele vai pensando que mesmo caçando o dia todo, ele não conseguiu fazer muito dinheiro. E desse jeito vai ser tarde demais. E ele tem que começar a entrar em portais de rank S logo. E pra isso, a coisa mais importante que ele tem que fazer agora é recuperar o seu poder. Mas diferente do seu mundo passado, a mana da atmosfera ali é muito escassa. E mesmo que ele continue absorvendo mana, pode levar uns 3 anos. Mas na real não, pode levar muito mais do que isso. E seria ótimo se ele pudesse conseguir os melhores equipamentos. Mas ali os equipamentos piores já custam caro demais. Só que nesse momento, ele sente algo estranho. E vai até a sua irmã e manda ela entrar agora. E ele fecha a porta com ela dentro. E a avó dele pergunta o que aconteceu. Enquanto os três sentem um tremor na casa. E a avó dele fica muito preocupada, se perguntando se é um terremoto. E a irmã dele fica com muito medo, abraçando seu irmão. Enquanto ele pensa que não é nada disso. E ele tem certeza que isso é a abertura de uma fenda, com uma fenda gigantesca abrindo no meio da sua casa. O que pode ser uma coincidência ou não. E a avó dele pergunta o que tá acontecendo. Enquanto ele diz que é perigoso lá fora. Então elas não devem sair dali. E simplesmente, ele entra na fenda, enquanto a sua avó e a sua irmã grita pelo nome dele. E agora, na Associação Coreana de Heróis, ainda em Seul, alguns caras no centro de controle falam que detectaram uma nova fenda no distrito Mapo. E o chefe deles diz que teve uma nova fenda em 63 dias. E se é em Mapo, deve ser perto da guilda do Leão Branco. E eles devem chamar eles imediatamente. E qualquer herói que estiver por perto. E ele pergunta para todos aonde exatamente é a fenda. E o assistente dele diz que é no jardim de uma casa. E ele fica muito preocupado, falando que vai ser um dor de cabeça se algum civil acabar entrando na fenda. E ninguém poderá entrar até que ele saia. Pensando que se eles morrerem lá dentro, uma onda de monstros irá surgir pelos próximos 10 dias. Que vai ser um massacre no distrito Mapo. E ele pergunta se alguém pode verificar se alguém já entrou na fenda. E o assistente fala que sim, um jovem chamado Seo Dojong. E de acordo com a sua avó materna, ele entrou no portal alguns minutos depois, tentando salvar ela e a sua irmãzinha. E o chefe dele diz que então, ele não é um herói, e ele é um civil. E ele pergunta qual é a probabilidade de uma onda de monstros acontecer. E o assistente fala que é 99,9%. O que deixa todo mundo muito chocado e preocupado. E agora na casa da madrasta do Dojong, ela pergunta o que é isso. E se realmente o Dojong despertou. Isso não faz o menor sentido. Mas o careca diz que ele não foi registrado pela Associação de Heróis, mas ele tem certeza que ele despertou. E ela pergunta pra ele o que diabos ele tá fazendo agora. E ela mesma deveria ter matado aquele pestinha quando teve a chance. E ela pergunta por que as coisas tinham que ficar tão complicadas. E aquele cara não fez nada e ainda ficou com seu dinheiro. E ela manda o secretário ali ir agora mesmo falar com Kang Seon-won, pois se ele não matar o Dojong, ela vai fazer ele pagar 10 vezes mais do que ela deu pra ele. Mas o careca diz que acha que isso não vai ser necessário. E ela pergunta como assim, enquanto ele diz que uma fenda apareceu no distrito Mapo, bem na casa do Dojong. E também confirmaram que ele entrou na fenda e em breve será anunciado no noticiário. E ela pergunta se então isso significa que eles nunca mais irão ver aquele verme. E ele fala que isso mesmo, mas ela permanece muito irritada. Isso manda ele ficar de olho pra ter certeza. E ele fala que sim. E agora dentro do portal, em uma floresta gigante, o nosso garoto pensa que é difícil de acreditar, mas ele lembra dessa floresta na sua vida passada. E a floresta chamada Patsua, que ele sempre ia quando era criança. E nessa floresta, as árvores são muito grandes, e a grama é até mesmo o vento, e a mana abundante no ar. E o céu e as nuvens são todos iguais. E depois que ele caminha por alguns minutos, ele fala que é como ele pensava. A árvore do mundo está onde deveria estar. E ele pensa que essa é uma árvore espiritual anciã, que é repleta de mana de alta pureza. E o seu mundo foi destruído porque ela foi queimada, e o fluxo de mana foi alterado. Porém, aquela continua viva e forte. E ele não sabe como, mas ele pode recuperar o seu poder que ele perdeu com ela. E ele senta no meio da árvore e
e começa a absorver toda a mana da árvore do mundo. E já faz algumas horas que ele continua absorvendo a mana da árvore, e depois de 1, 2, 3 dias, ele ainda continua absorvendo a mana, enquanto pensa que ele se esqueceu de comer ou dormir, e focou na sua respiração por 10 dias seguidos. Só que à noite, ele sente algo estranho, e abrindo os olhos, ele encara um monstro de Volkina, e ele sabe que eles foram os que queimaram a árvore do mundo na sua vida passada. E ele acima da árvore, só encara os monstros avançando na árvore, enquanto pensa que seria ótimo se ele tivesse uma espada com atributo da água, ainda vendo os monstros avançando pra cima deles. Mas ele pensa que não importa agora, pois ele vai esmagar todos eles facilmente, como meras moscas. E estendendo a mão, ele canaliza o seu poder e joga pra cima dos monstros, evaporando todos eles, com todos eles gritando de dor. E alguns monstros com medo recuam um pouco, mas ele continua apontando a sua mão para eles, pensando que essa é a liberação de mana, onde ao liberar a mana acumulada em forma de uma energia, ela automaticamente explode. E ele pensa que faz um tempo, desde quando ele teve tanta mana assim. Mas os monstros continuam atacando ele, agora com chamas roxas, enquanto ele só vê aquela chama roxa bem próximo do seu rosto. Mas rapidamente ele se defende dela, e vai andando e falando que agora que a árvore do mundo ficou em segurança, ele quer ver o quão forte ele ficou. E caminhando sobre eles, os monstros começam a gritar, enquanto o nosso garoto só pega na boca deles e choca as suas duas cabeças, explodindo ambas. E depois disso, com chamas roxas, eles são evaporados, e as pedras mágicas vão caindo no chão, enquanto ele diz que isso é o suficiente, e se ele matar esses idiotas, ele pode até conseguir a brasa inextinguível, e ele realmente quer ter ela de volta, enquanto lembra que a probabilidade é alta. E eles perguntam quanto ele vai conseguir matando esses monstros, e se ele passou alguns dias lutando contra todos, e finalmente ele conseguiu a primeira brisa inextinguível, e ele pensa que então é ela, e ele lembra disso, e ele fica muito feliz, pensando que conseguiu pôr as mãos nesse item de novo. E esse uma chama começa a rodear a sua palma, e ele começa a modelar aquele fogo, enquanto vai imaginando que seria bom se ele pudesse absorver mais de mana da árvore do mundo. Mas essa mana é demais pro seu corpo atual, e o que ele pode fazer agora é absorver essa brasa, fundindo ela com o seu corpo, pensando que vai mudar o atributo da sua mana para o fogo. E com seu corpo coberto em chamas, e até a sua boca com chamas, ele lembra que na sua vida passada ele não precisou disso, e só jogou fora. Mas ele não sabia que levaria 10 minutos só para absorver uma. E assim ele começa a alongar o seu corpo, e vê várias delas ainda no chão, enquanto ele pensa que vai absorver o máximo que ele puder. E depois que a fenda aparece lá do lado de fora, tem várias pessoas repórteres observando aquela fenda, enquanto o cara de terno diz que isso é uma maldição, e por causa de um maluco idiota, eles têm que estar ali. E esse é o Bang Sung-woo. E o seu amigo ao lado diz que falaram pra ele que ele fez isso para salvar a sua irmãzinha. E esse é o Kim Hyun. Enquanto eles conversam, que era isso que disseram pra eles. E ele ouviu um boato que é fácil acordar em uma zona de separação. Então ele deve ter tentado entrar sem pensar duas vezes, só para despertar. E se ele queria tentar morrer, era só morrer sozinho. E ele é um completo idiota. E o seu amigo ao lado pergunta o que o mestre da guilda falou. E ele só mandou eles seguirem o manual e esperarem do lado de fora. E isso era tudo. E ele pergunta por que ele tá perguntando isso. E o Hyun diz que parece que desta vez apareceram rupturas ao mesmo tempo nos Estados Unidos, na China, no Reino Unido, na Turquia e na Suíça. E parece que o seu grande mestre está bem ocupado com isso tudo, pois é a primeira vez que eles passam por algo assim. E pelo que ele escutou, eles estão nas etapas iniciais de controle do portal. E esse cara com muita raiva fala que isso tudo é uma droga. E é tudo por culpa desse maldito de merda. E esse bastardo que entrou primeiro, ele espera que ele saia, para que ele destrua a sua cara. E assim é dito que se passou 28 dias desde que a ruptura apareceu. E a Associação de Heróis declarou uma onda de monstros de nível 1. E em preparação para o caso, o Senhor Dojon foi o primeiro civil a entrar e não saiu nos últimos 28 dias. E ele foi dado como desaparecido. E esse aquele chefe agiota diz que esse bastardo é o Senhor Dojon. E o assistente fala que sim. E ele fez com que os seus subordinados o confirmassem. E realmente o Senhor Dojon. E esse cara é a mão direita do agiota, o gerente Kim. E seu chefe pergunta quais são as probabilidades daquele bastardo voltar com vida. E o gerente diz que se ele era um civil, nem vale a pena falar sobre a probabilidade. E nem chegaria a 1%. Mas o chefe pergunta como assim civil? E isso é ridículo. E esses idiotas da Associação de Heróis estão seriamente errados, por falta de informações. E ele pergunta se ele for um despertado. E o gerente diz que se ele for um despertado, dependeria da classe de herói que ele tem. E honestamente, ele acha difícil fazer um julgamento. E o chefe fala que é verdade. E ser bom lutando e sobreviver a uma ruptura são coisas muito diferentes. E ele pergunta se aquele bastardo do Senhor Dojon não tem dois parentes. E eles precisam resguardá-los. E o gerente surpreso pergunta como assim. E o que ele planeja fazer. E o chefe fala que por agora ele deve tratá-las bem. Mas se aquele verme morrer, eles venderão os órgãos da sua família. E se ele voltar à vida, vão dizer pra ele que cuidaram deles, como se as suas vidas dependessem disso. E agora de volta ao portal, o nosso garoto continua absorvendo o poder daquela chama inextinguível. E eles perguntam quanto tempo se passou, mas finalmente ele absorveu centenas delas. E ele ficou muito mais forte. E agora ele pode usar a mana com o atributo do fogo sempre que quiser. E a sua resistência ao fogo também aumentou drasticamente. E apenas com o atributo de fogo, eles têm um estado superior de quando eles o chamavam de Deus da Espada. E se ele toca na árvore e fala que no passado e também agora, ele agradece a sua amiga Árvore do Mundo. E se ele vai coletando todas aquelas pedras mágicas e fala que talvez ele não consiga vê-la de novo, mas se eles voltarem a se encontrar e ela estiver em perigo, ele com certeza vai protegê-la de alguma forma. E assim ele dá adeus à Árvore do Mundo. E saindo da fenda tá de noite. E ele pensa que não há sinais de presença em um raio de 1 quilômetro. E ele se pergunta se talvez todos eles evacuaram em preparação para a onda. Mas ele pensa que uma aura levemente forte nessa direção. E assim ele corre em direção oposta. E se escondendo atrás, ele observa aqueles dois heróis. E pensa que pelas suas roupas, eles são os mesmos agentes do último portal. E com certeza
certeza, eles irão atrapalhá-lo. Isso vai ser problemático. E se ele com fogo na mão, atacam a casa próxima e acontece uma explosão lá em cima. E os agentes já ficam alarmados, se perguntando o que é esse som e de onde veio esse fogo. E eles começam a correr na direção do fogo. E assim que chegam, eles viam a casa pegando fogo, mas a casa não tinha ninguém. E eles perguntam de onde veio esse fogo. Enquanto o nosso garoto escondido pensa que a natureza das chamas e a precisão dela foram muito boas. E se ele pensa no Kuzak, e se essas chamas não são lindas, até mesmo para os seus olhos. Enquanto lembra que certamente eles teriam agradecido ele, porque ele era o mago de fogo mais forte do continente. Só que para a surpresa daquele agente, ele sente algo e olhando para trás, ele se pergunta por que a ruptura tá sumindo e o que diabos aconteceu. E assim que eles chegam, eles ficam com medo daquela quebra de portal, mas para o choque deles, a ruptura desapareceu completamente, como se nada tivesse acontecido. Enquanto o nosso garoto escondido foi pelo outro caminho e só ficou observando eles de longe. E assim, no noticiário, fala que essa é a última notícia, e uma nova ruptura apareceu em Mapo e desapareceu cedo de manhã. E hoje exatamente, foram 29 dias depois do residente, o Sr. Seo Dojon, entrar na área da ruptura. E a associação de heróis, que esperava uma onda de monstros, ficou surpresa com esse fenômeno inesperado do seu desaparecimento. E uma investigação exaustiva está sendo feita sobre o caso. E enquanto isso, um incêndio inexplicável também desencadeou em um depósito de sucata perto do local da ruptura. E os moradores em volta se perguntam se aquele cara, o Sr. Dojon, deve ter morrido ao entrar na ruptura. E foi merecido. É sentido comum não se aproximar daquilo quando aparece. Mas o cara ao lado fala que alguém morreu. E como ele pode falar assim? Mas outro diz que ele está falando besteiras. E se ele não tivesse desaparecido, Seul não teria se tornado uma zona de guerra. E enquanto isso, o nosso garoto pensa que ele foi dado como desaparecido, o que significa que ele não poderá ver a árvore do mundo novamente. E é uma pena, mas na verdade é um alívio. Mas ele diz que ainda há algo a mais que ele tem que proteger. E se ele vai até a HCS Capital, e entrando lá, ele escuta dois caras conversando que desde que aquele bastardo morreu, a velha e a menina também estão acabados. E o seu amigo fala que é claro, e se ele acha que o chefe é pessoa comum, e com certeza ele vai dar um jeito nelas. Fala que a velha já tá perdida, mas a menina quando crescer vai ser bem bonita. E provavelmente o chefe está pensando em como aproveitá-la. Só que para surpresa dos dois, o nosso garoto aparece bem diante a eles e pergunta muito puto aonde está o seu chefe. E agora na frente da HCS Capital, um carro para e quem vai saindo do carro é aquele agiota e o seu gerente. E ele dá uma risadinha, falando que agora que aquele moleque tá morto, finalmente ele pode dormir em paz. E ele pergunta para o seu gerente qual é a agenda de hoje. E o gerente diz que ele tem um almoço com o Seo Baek e de noite não tem nada. E se ele fala que então ele deve entrar em contato com a senhorita Kang e dizer a ela que ele vai encontrá-la hoje à noite, pois ele preparou novas garotas para a ocasião. Mas assim que ele entra na empresa, subindo as escadas, ele vê algo estranho. E um dos seus caras é jogado contra a parede. E eles perguntam o que é aquilo e o que é esse sangue sendo derramado. E depois que ele entra na sala, o nosso garoto já derruba ele e manda ele se arrastar até ali como se fosse um cachorro. E o cara tremendo não sabe o que fazer. Só que o Dojon senta na cadeira e pergunta se ele realmente não escutou ele. E com o cara tremendo, ele vai se arrastando exatamente como um cachorro até os pés do nosso garoto. E pra piorar a situação, o Dojon manda ele latir, pois um cara como ele não merece ser tratado como um humano. E manda ele latir agora como se fosse um cachorro. E o cara com muito medo começa a latir como um cachorro e vai se aproximando dele, latindo igualzinho um cachorro. Enquanto seus guardas não sabem o que fazer e ficam com medo do Dojon e ao mesmo tempo tem pena do seu chefe. E pra piorar mais ainda, o Dojon manda ele latir mais alto. E ele fala que talvez ele pegue o seu fígado e a sua vesícula e venda eles no mercado negro. Mas ele encara ele e pergunta se ele realmente acha que bastardos como ele podem ter outra chance. Mas o cara com muito medo se ajoelha e pede perdão e pede que por favor ele poupe a sua vida. E ele se vira a ele lealmente como seu cachorro. Mas o Dojon manda ele calar a boca, chutando a sua cara. E ele cai no chão com muita dor. E sim, o Dojon manda aquele cara de óculos se aproximar. E ele fala que a partir de agora ele será o novo chefe. E ele não deve trabalhar como um cachorro igual ele, pois esse cara nem é humano. E se ele não acha que é mais fácil ele mesmo comandar do que seguir os seus superiores de merda, e ele vai permitir que ele seja o chefe a partir de agora. Mas o cara tremendo muito se curva e diz que o seu chefe tem muitos contatos. E se de repente ele se tornar o novo chefe, as pessoas ali vão achar muito estranho. E ele só pede que ele não faça isso e perder seu chefe só mais uma vez. E Dinossauro pergunta por que ele é tão tedioso e pergunta se ele já não tá acostumado a fazer tudo o que seu chefe mandava. E ele com certeza deve conhecer muita gente e também tem vários contatos. Então se ele não quiser que ele mate todos eles ali e jogue os corpos no esgoto, ele deve fazer o que ele mandar, pois ele pode também pegá-los vivos e jogar para os monstros. E o chefe com muito medo só pede que por favor ele poupe a sua vida. E ele só pede perdão só mais uma vez. Ele vai trabalhar para ele como um cachorro pelo resto da sua vida. E ele tá implorando por isso. E o Dojon pensa que seria mais fácil eliminar esses caras agora para evitar problemas no futuro. E ele se pergunta se talvez ele tenha ficado muito mole. E se ele manda que ele venha. E o cara fica muito animado, pensando que conseguiu escapar da morte. E ele pede desculpas por tudo que ele fez até agora. E de agora em diante, ele vai servi-lo bem. Só que o que ele não esperava era que assim que ele apertasse a mão do Dojon, a sua mão seria queimada e totalmente incinerada. E o nosso garoto diz que essa é a sua última chance. E simplesmente dá um tapa no seu pulso e a sua mão é completamente evaporada. E ele com muita dor só tem uma mão sobrando agora. E Dojon diz que de agora em diante, quem tocar na sua família vai estar morto. E eles devem protegê-las 24 horas por dia. E essas serão as suas responsabilidades. E se algo acontecer com elas, eles pagarão com as suas vidas.
E depois daquele dia, o nosso herói pensa que oficialmente o Sr. Dojon é considerado desaparecido, depois que a ruptura sumiu. Mas agora no meio que um McDonald's, o nosso garoto levou seu irmão para comer, enquanto pensa o governo, a associação de heróis e toda a mídia trataram o Dojon como alguém já morto. E mesmo que se ele avisasse que está vivo, isso causaria muitos problemas para ele. E ele pensa que aquele cara encontrará uma nova casa para ele logo. E assim que as coisas se acalmarem, eles irão se preparar para mudar, enquanto ele observa a sua irmã comendo seu lanche muito feliz. E ela sorrindo fala que está muito feliz, que eles irão se mudar. E esse Dojon fala que então ela poderia ir para o jardim de infância, assim como os outros. E no próximo ano, ela vai entrar na escola. E ela fica muito desanimada, não querendo ir para lá. E ele pergunta o que foi, e se ela não quer ir ao jardim de infância. E ela fala que sim, pois as crianças lá iriam rir dela, pois ela não ter mãe nem pai, o que surpreende o nosso garoto. E ele fica bem triste por isso, e fala para ela que então tá tudo bem, e ela não tem que ir, e ela não tem que conviver com esses idiotas. E ela pode ir diretamente pra escola no ano que vem, o que deixa ela muito animada perguntando se é sério, e se ela realmente não precisa ir pro jardim de infância. E o nosso garoto fala que sim, ela não terá que ir, enquanto pensa que talvez ele deve enviá-la para uma escola privada de prestígio, assim ninguém poderá menosprezá-la. E agora à noite, o nosso garoto pergunta se eles realmente irão deixar sua avó e a sua irmã em um motel como esse, e se eles realmente têm algum senso comum. Mas o gerente nervoso diz que esse motel pertence à sua empresa, e em termos de segurança, esse seria o melhor lugar para cuidar delas. E o Dojon só manda ele esquecer disso, e ele vai até o quarto que elas estão, e a sua irmã fica muito animada vendo ele, e já corre para abraçá-lo, enquanto a sua avó fala que então ele voltou em segurança. E ele encarando elas, ficou muito feliz, falando que sim, ele voltou. E essa era a lembrança do dia em que ele reencontrou elas depois de ser dado como morto. E dessa maneira sua irmã pergunta se ele também é um herói. E ele pergunta como assim, e se ela gostaria que ele fosse um. Mas ela fala que não, ela espera que ele não seja um herói. E ele pergunta como assim, e ela diz que pelo que ela ouviu, os heróis lutam contra monstros assustadores, e às vezes eles morrem, e eles são só ela, sua avó e ele. E a única coisa que ela quer é estar sempre junto com eles. O que surpreende mais uma vez o Dojon, pensando nas palavras dela, que ela só queria estar pra sempre com eles. Pensando que mesmo no seu antigo mundo, ele foi o último humano sobrevivente, e as coisas que ele perdeu enquanto lutava contra monstros por todos aqueles anos. Agora, ele tem algo precioso que ele havia esquecido há muito tempo, e apareceu bem na sua frente, uma nova família. E nesse mundo ele sente que poderia viver, protegendo essa pequena felicidade. E agora no prédio da Associação de Heróis, um homem pergunta se então ele está dizendo que é impossível saber alguma coisa. E esse cara é o Nan Taeyang, o fundador da Associação de Heróis, e membro do Conselho de Segurança da Federação Mundial de Heróis. E a assistente fala que sim, nada foi confirmado ainda, e ela sente muito. E o Taeyang fala que é muito frustrante. E se uma ruptura pode desaparecer por conta própria, significa que ela também pode reaparecer facilmente. E a assistente fala que é isso, e as variáveis imprevisíveis são muito perigosas. E honestamente, se tivesse desencadeado a onda, ela não saberia que magnitude teria. Mas o Taeyang manda ela tomar cuidado com o que diz. E tendo como cliente a segurança pública, esse foi realmente um resultado de sorte. E ela pede desculpas, falando que estava errada. Em conta disso, que esse Nan Taeyang é um dos 100 heróis mais respeitados do mundo. E se ele se candidatasse à presidência, ele ganharia com a maior margem da história. E dizem que ele poderia derrubar conglomerados nacionais, se ele mesmo quisesse. Mas o seu interesse não está na presidência, e nem na riqueza, mas na segurança das pessoas. E também contra os fenômenos de ruptura. E esse manda sua assistente tomar o seu tempo para investigar. E ela fala que entende. Mas além disso, o proprietário da casa próxima concordou em vender a casa. E ele manda que ela se certifique de oferecer um valor superior ao valor de mercado, para que não pareça injusto. E se eles puderem oferecer algum consolo à família, isso seria o ideal. E no seu computador, ele começa a analisar algo, e fala que ouviu dizer que as rupturas aparecem em outros países ao mesmo tempo. Isso pode ser algo sério. E a assistente pergunta se a China e os Estados Unidos não a tinham sob controle. Mas o Taeyang diz que o problema é o Reino Unido, e os seus melhores heróis foram enviados para outras rupturas. E então, eles estão com problemas. Só que nesse momento, ele recebe uma notificação, e assim que ele olha, os seus olhos se arregalam, e ele fala que não pode ser. E a assistente pergunta qual o problema, e ele começa a ler notícias de última hora, onde um surto de ruptura no Reino Unido começou. E agora no outro dia, na estação, nosso garoto vai caminhando e chega naquela mesma loja para vender as pedras mágicas. E passando pela porta, o atendente dá bom dia, só pra ficar com muito medo do nosso garoto bem na sua frente. E ele começa a chamar pelo gerente, falando que aquele cara, o que causou problemas recentemente. E o gerente pergunta se então foi ele, o cara que inflou os preços das pedras mágicas, enquanto ele não estava. E o nosso garoto fala que é perfeito, ele tem muitas pedras mágicas para vender hoje, e espera que alguém de alto nível poderia cuidar disso. E ele joga a mochila no chão, enquanto aquele cara pergunta que ele com certeza trouxe muito mais dessas pedras dele, que não são refinadas e de baixa qualidade, assim como da última vez. E seu chefe diz que não faz negócios com ele e só manda ele ir embora. E o nosso garoto pergunta se ele tá se recusando a negociar com ele. E o chefe diz que ele não deve entender, e a comissão de 1% significa pra eles uma perda massiva, e eles não voltarão a lidar com ele. E ele manda ele pegar suas coisas e sair dali. Mas o Dojon diz que ele vai se arrepender disso, e se ele sair agora, ele com certeza vai querer se estapear. E o chefe diz que não se pode ser racional com gente como ele, e uma razão pela qual o centro de portais cobra 5% de taxa, pois é a estrutura de distribuição de pedras mágicas. Mas ele para de falar e fala que não faz sentido explicar isso pra ele, e com um olhar arrogante, ele manda ele pegar sua bolsa e sair dali agora, enquanto ele deixa passar. Só que dessa forma o nosso garoto abre a sua mochila e mostra as suas pedras mágicas, e quando o atendente olha ele fica chocado, mas o seu chefe fica mais chocado ainda, pensando que aquilo é uma pedra mágica de herói. E essa pedra mágica de herói, ao que dizem, vale muito dinheiro. E o Dojon fala que se ele realmente não quer, ele deve esquecer porque ele vai embora. Enquanto ele pensa nessa pedra mágica de herói, e no México, um infame
narcotraficante, Kersman, estava decompondo pedras mágicas para fabricar drogas. Mas de repente, quando o poder dessa pedra foi ativado, ele despertou como um herói. E desde então, esse tipo de pedra se tornou famosa como um objeto essencial para o despertar de heróis e aprimoramento de magia. E essa chamada pedra mágica de herói é tanto a fonte de energia quanto um item ultra luxuoso. E os dois encarando ela ficam muito chocados. Enquanto nosso garoto diz que ele vai voltar agora, já que ele não quer negociar com ele. Mas o chefe fala que ele é o seu querido cliente e pede que ele se sente e espere um pouco. E esse um garoto começou a limpar as pedras, enquanto o nosso herói tá bebendo seu suquinho. E o chefe pergunta se ele não acha a comissão de 0,5% é um pouco excessiva. Mas o Dojão diz que se ele não gosta, então ele deve esquecer. Mas o chefe fala que não é isso, que ele só está curioso e porque ele mudou para 0,5%. E o Dojão diz que é porque ele tá chateado. E o cara se ajoelha e pede desculpas e fala que foi muito imprudente da sua parte. E o nosso herói diz que está farto de ouvir desculpas. E ele apenas quer que ele diga se ele aceita ou não. Enquanto o atendente pensa que realmente esse cara é um nojento e completamente rude. E seu chefe fala que tudo bem, pensando que as pedras mágicas são bem estranhas, que qualquer empresa poderia pagar o valor de mercado sem comissão, mas nem sempre são vendidas pedras de herói. Então ele quer muito ter essa pedra em sua posse. E ele fala pra ele que o que ele pode fazer é 10%. E eles podem fechar o negócio. Mas o Dojão diz que ele fala demais. E se ele não gosta, ele deve esquecer, pois ele vai embora. Só que o chefe diminui para 9% e fala que vai estar perdendo demais com isso. E o Dojão fala que não. E o cara fala 8%. E se ele não aceitar, falando que o seu chefe vai matá-lo se ele descobrir isso. Mas o Dojão continua falando que não. E ele fala 7% e o Dojão nega de novo. E depois ele fala 6%. E ele continua diminuindo. Enquanto aquele atendente pensa que realmente essa é uma visão rara. E depois de tudo, o nosso garoto, vendo ele ajoelhado, fala que pela sua boa vontade, ele vai deixar passar por 1%. Enquanto o cara grita que ele é um maldito ladrão. Mas claro que isso só foi na sua mente. E o Dojão fala que só pra ele saber, ele tem 7 bolsas igual a essa. O que choca muito os dois na mesma hora. E depois que nosso herói vai embora, ele recebe uma notificação no seu celular, vendo que recebeu 67 bilhões de wons. Enquanto pensa que nesse ritmo, nem mesmo aquela casa de 110 bilhões de wons é inatingível. O verdadeiro problema é, os portais não são suficientes para conseguir pedras mágicas de alto grau. E se ao menos ele pudesse se mover livremente pelas zonas de ruptura, ele poderia ganhar muito dinheiro. Só que nesse momento, ele recebe outra notificação, que é uma notícia urgente. E o chefe pergunta se realmente uma ruptura explodiu. E o chefe fala que é no Reino Unido. E por um momento, ele ficou muito assustado. E o nosso garoto lê a notificação dele, falando que houve uma rachadura na região sul do Reino Unido. E é recomendado que os viajantes e os turistas reprogramem seus planos imediatamente. E a embaixada está verificando a segurança dos cidadãos sul-coreanos. E sendo assim, o Dojão se vira e fala que é patético. E eles realmente são incompetentes. E depois que ele vai indo embora, ele pensa que antes, independente do país ou do que a associação dissesse, ele teria ido bloquear as zonas de ruptura. Mas ele não vive mais assim. E agora em um restaurante, ele tá comendo com a sua família. E a sua irmã tá com água na boca. E a avó dele pergunta se não é muito caro. 250 mil wons por 100 gramas. Enquanto ele fala que ganhou muito dinheiro. E só pede que ela não se preocupe e coma o quanto quiser. E a irmã dele fica muito feliz, provando aquela carne. E ela fala que é realmente uma delícia. E ficando muito animada. E esse nosso garoto continua assando as carnes pra elas. E a sua avó só observa. E dessa maneira, ele pede pra atendente que, por favor, ela traga mais 4 porções de costela de carne. Enquanto a avó dele, preocupada, pergunta se ele não está pedindo demais. E como eles irão comer tudo isso. E o Dojão diz que hoje eles irão comer até ficar fartos. E a sua avó também deve comer muito bem. Enquanto ela fica muito preocupada ainda. Só que essa irmã dele coloca o garfo perto da boca dela. E fala que a carne é muito deliciosa. E ela deve provar agora. E assim que ela coloca o garfo na boca, ela realmente percebe que é muito bom. E fica muito animada comendo aquela carne. E dessa maneira, alguém entra no restaurante e as pessoas em volta ficam chocadas com aquela presença. E se pergunta se realmente é aquela famosa heroína. E ela vai ter o nosso garoto chamando ele de Senhor CEO Dojão. E pergunta se pode falar algo com ele por um momento. E pergunta se ele é o herói. Só que dessa forma, nosso garoto interrompe ela, perguntando se ela não vê que ele tá comendo com a sua família. E se ela tiver algo para dizer, ela deve voltar assim que eles terminarem de comer. O que deixa ela muito chocada, pensando que ela é a Jo-yeon. E se ele realmente não sabe quem ela é. E depois que ele fala isso, ela fala que muito bem. Enquanto ele está lá, alimentando a sua irmã. E ela foi até ela de espera. E se pergunta que tipo de homem é esse. Enquanto todo mundo continua encarando ela, sem saber o que fazer. E se pergunta se realmente ela é a Jo-yeon, a heroína de rank S, a estrela mundial coreana. E eles falam que sim, ela realmente merece estar entre as 10 heroínas mais bonitas do mundo. Mas eles se perguntam quem faria ele esperar bem ali. E que tipo de pessoa é essa? Enquanto ela fica pensando no CEO Dojão. E há 2 meses, ele entrou no portal e sobreviveu. E suspeita-se que ele despertou naquele momento. E embora tenha sido relatado que ele morreu depois de ficar preso na ruptura de Mapo, claramente ele está vivo bem ali. E esse homem que deixa ela muito tensa, apenas de olhar pra ele, ela não sabe quem ele é. E ela não entende como um desperto de apenas 2 meses pode ser de grau S. E até mesmo o magnata do petróleo se esforçou ao máximo para conseguir pedras mágicas. E levou 5 anos para atingir o rank S depois de despertar. E ela pensa que não tem como esse homem chegar ao rank S assim. E ele com certeza deve ter uma habilidade especial. E depois que eles comem, eles ficam muito felizes e vão indo embora. E ela se levanta e vai na direção dele. Só que para surpresa de todos, alguém aparece na sua frente. E nosso garoto encara bem puto. E esse figurante que parece um drogado fala que ele é realmente um demônio, o CEO Dojão. E ele realmente está vivo. E ele pergunta como ele saiu daquele portal. E nosso garoto pensa que então, esse é o Kong Sheo-ho. E ele se aproxima dele e fala que sabia que esse merdinha ainda estava vivo. Mas ele deu seu cliente a certeza de que ele não estaria vivo. E a garota lá atrás se pergunta o que é isso. E se ele realmente conhece o Kang Sheo-ho com esse brutamontes encarando o nosso herói. E o Dojão passa por ele e fala para aquela
garota, que ela disse que tinha algo pra discutir com ele. E quando ele olha, ele reconhece a Jo-yeon e ele pergunta o que é isso. E o nosso garoto diz que vai ouvi-la, então pede que ela faça um favor para sua família e cuide deles. E ela pergunta que tipo de favor é esse. E ele manda ela ligar para um táxi e colocá-las lá dentro, o que deixa ela bem chocada, escutando ele falar que quanto a ele tem uma dívida que precisa cobrar, com esse psicopata na sua frente. E agora do lado de fora, aquela Hanky-S pede para eles não se preocuparem e entrarem no carro, enquanto ele dá adeus às lindas senhoritas. E depois que elas vão embora, ela volta para o restaurante. E lá dentro o nosso garoto acabou de dar um tapa na cara desse delinquente, enquanto ele fala que ele é um bastardo e ele vai matá-lo agora. Só que a atendente diz para seus caros clientes que eles não podem fazer aquilo lá dentro, enquanto ele empurra ela, mandando ela sair da frente. E isso assusta os clientes, saindo correndo dali, enquanto o delinquente manda todos saírem dali, se eles não quiserem morrer agora, pois ele vai matar esse merda, custe o que custar. Só que nesse momento o Do-jong dá mais um soco na sua cara, o que deixa ele bem surpreso, se perguntando que força é essa. E do nosso garoto chama ele de Kang Sheo-ho e pergunta quem pagou ele para deixar ele no portal para morrer. E eles têm muito o que conversar, e se ele não acha que é assim. E o delinquente diz que ele ouviu dizer que ele é só um lixo, que até o seu próprio pai o abandonou, e a sua madrasta quis matá-lo. E sendo esse o nosso garoto, começa a gravar e manda ele repetir de novo, mas o delinquente manda ele se fuder e fala que não tem nada a dizer, ainda mais é um homem morto. E a única coisa que ele pode falar é que a sua mãe é uma puta. E se ele avança pra cima dele, mandando que ele morra. Só que dessa forma o Do-jong para o seu punho com a própria mão e rebate ele pra trás, o que surpreende o delinquente, se perguntando como ele fez isso e se ele realmente conseguiu refletir o seu poder. E o Do-jong estende sua mão mais uma vez e joga sua mana pra cima dele, jogando ele contra o chão. E muito rapidamente, ele pula pra cima dele e começa a espancar o delinquente. E enquanto ele espanca ele, aquela atendente se pergunta qual é o número da polícia. Só que dessa forma, Hanky-S de antes pega o celular dela e fala que tá tudo bem, pois ela vai cuidar disso. E ela preocupada agradece a senhorita Jo-yeon, enquanto ela só vem o Do-jong pancando aquele delinquente. E ela se pergunta se esse Kang Sheo-ho não era um herói de Rank B, mas ele foi completamente dominado por esse Do-jong. E talvez ele seja um Rank A ou até superior. Mas mesmo sendo um Rank A, não seria tão fácil assim vencer um Rank B. E se ela chama por ele, mandando ele parar, falando que ele vai matá-lo se ele continuar fazendo isso. E o nosso garoto vê que ele tá desmaiado. E ela pergunta se ele sabe quem realmente é o Kang Sheo-ho. E ele diz que sabe o suficiente. E pergunta qual é o problema. E ela fala que sim, tem um problema, porque o seu primo é o herói Rank S, o Kang Yong-pyo. E o nosso garoto fala que sabe. E pergunta de novo qual é o problema. E ela pensa então se ele já sabia porque ele fez tudo isso. E continua agindo como se ele não se importasse. E quão imprudente esse cara pode ser. E ela fala que a única razão do Kang Sheo-ho sair por esse delinquente é porque o seu primo o protege. Então o que ele acabou de fazer foi extremamente perigoso. E ele entende que ele guarda rancor contra ele. Mas pergunta se ele realmente acha que o Kang Yong-pyo vai ficar parado. E ela sabe que com certeza ele não vai fazer isso. Só que o Do-jong dá um sorrisinho confiante. E ela pergunta se ele não teme o Kang Yong-pyo. Mas ele se aproxima dela e fala que mais importante do que isso, ela tá incomodando ele desde o começo. E ele encara ela com seus olhos ferozes. E ela se pergunta o que foi. E com os dois cara a cara, ela pede desculpas por aparecer sem aviso. E o seu tio tinha pedido para cuidar disso. E ela pergunta se ele não vendeu as pedras mágicas em uma pequena loja recentemente. E ela manda que ele venda pra ela no lugar. E ele pergunta quanto ela oferece. E assim ela fala que vai comprar tudo o que ele tem. E o nosso herói diz que é uma quantia considerável. Só que ela fala confiante pra ele que a riqueza de um herói de classe S está além do que ele pode imaginar. E esse o nosso garoto diz que não é contra vender pra ela, mas ele tem uma condição. E ela pergunta qual é. E ele olha pra ela e fala que não é nada de importante, pois se for ela com certeza pode conseguir, sem nenhum problema. E agora na casa da madrasta do nosso garoto, ela começa a quebrar tudo, perguntando se ele realmente não está morto e se ele não morreu no portal. E o cara que fala que sente muito. E a própria associação de heróis tinha certeza que ele tinha morrido, mas ela fala que não há desculpas e pergunta como ele vai consertar isso. Mas ele fala que mais importante, ele tem algo a relatar. E ele fala que o Kang Sheo-ho foi atacado por ele. E ela pergunta como assim e do que ele tá falando. E ele fala que talvez o Do-jong poderia saber algo, o que choca muito ela. E ela pensa que sim, o seu marido e seu sogro vão descobrir. E isso vai ser um problema. E ela tem que acalmá-lo de alguma forma, pois se a medida descobrir sobre isso, o preço das ações vão despencar. E ela tem que pará-lo com certeza. E se ele manda ele controlar a imprensa. E se o único artigo sair, não apenas o seu grupo, como também todos os grupos, vão retirar todos os anúncios e cortar laços. E o careca diz que eles já silenciaram a mídia e a polícia. E ela fala que ele fez um bom trabalho, mas ele vai até ela e pergunta se ela não sabe que isso não é uma solução real. E o ponto que ele quer chegar é que o Kang Sheo-ho é o primo do Kang Yong-pyo, o que deixa ela muito surpresa. Pergunta se realmente é que ela está pensando que é. E ele fala que sim, enquanto ela pensa que esse Sheo-ho era infame, mesmo entre os heróis, como um lixo humano completo. E as pessoas acreditavam que o Kang Yo-pinho o apreciava muito, mas na realidade, o Sheo-ho era apenas um cara que fazia o trabalho sujo pra ele. E o careca fala que agora que o Sheo-ho está sendo arrastado pela mídia e pela polícia, também não é bom para o Yong-pinho, então parece que ele também está tomando medidas da sua parte. E ela manda ele programar a reunião o mais rápido possível. E ele fala que sim, ele entende. E dessa maneira ela pergunta se o CEO da HCS Capital os traiu. E ele fala que sim, ele está cuidando atualmente da família do Do-jong. E ela com muita raiva manda ele entrar em contato com a parte fiscal agora mesmo, pois ele vai pagar por escolhê-los ao invés dela. E agora em ruptura, o nosso garoto pensa que existem 37 zonas de ruptura ativas na Coreia do Sul, e 5 delas estão atualmente se tornando portais. E o resto só pode ser limpo em caçadas programadas por heróis registrados na associação. E assim um agente fala pra heroína Jo-yeon que a identificação dela foi concluída, e ele dá boa sorte à sua expedição. E assim que eles entram, o nosso garoto lá atrás pensa que essa é só a entrada, mas sabendo que a Jo-yeon teve a sua verificação confirmada, ele acha que vai ficar tudo bem. E lá do lado da garota tem a sua amiga, falando que foi ela que sugeriu eles caçaram na área da venda primeiro, e ele é realmente impressionante. E essa do lado é a
Jung-gi-jo, a líder da guilda Velvet Pop. E a Jo pergunta o que ela quer dizer, e se ele realmente vai ficar só esperando aí, não vai fazer nada. Mas ela olha pra trás, e sabe observa nosso garoto em silêncio, e lembra da condição dele, que é deixá-lo entrar na área da ruptura, pois ele iria vender todas as pedras mágicas que ele tem ao preço total de mercado. Mas ela se pergunta por quê ele quer caçar ali, e ele fala que ele quer caçar na ruptura para ganhar mais dinheiro. E ela pensa se ele realmente veio pra zona de ruptura só por causa de dinheiro, e ele é realmente louco. Mas ela pensa que mesmo se não fosse o pedido do seu tio, ela ainda precisa de pedras mágicas de herói, então ela não se importa. E assim que eles entram, a amiga dela manda ela ser honesta, e pergunta quem é aquele cara. E ela fala que é só alguém que ela conheceu recentemente. E ele pergunta como assim alguém que ela conhece, e se ela espera que ela acredite nisso. E pergunta se talvez ele seja o seu noivo ou algo do tipo. Mas ela fala que não, e ela deve um favor pra ele, então só o trouxe para pagar esse favor. E ele pergunta como assim favor? E se o heroína de classificação S como ela devia um favor a alguém? E ela fala que sim, é algo do tipo. E nesse momento, todos param e olham para o céu e se preparam para o combate, vendo a ave gigantesca correndo pra cima deles. E aquela garota diz que esse é um Concatriz. E a John rapidamente manda eles ativarem a forma defensiva e manda o seu tanque cobrir eles. Só que para o choque de todos, o nosso garoto avança numa velocidade muito rápida e com um grande salto pula pra cima daquela ave. E a John grita pelo nome dele e pergunta o que ele tá fazendo, enquanto todos chocados só observam aquela cena do nosso garoto dizendo que já tem um monstro a menos. E cara a cara com o monstro, ele carrega o seu punho de fogo e lhe dá um grande soco bem na cara daquela ave, derrubando ela no chão. E quando ele pousa, a ave tá completamente morta e na cabeça dela ficou a marca do seu punho. E lá atrás todos se perguntam se aquele monstro realmente morreu com um só golpe. Mas Dojão fala que não, ainda não. E ele dá um salto e pisa bem na cara daquela ave, agora finalmente finalizando ela, o que choca todo mundo mais uma vez. E a amiga da Joyeon pergunta quem diabos é aquele cara e como ele é tão forte. E ela própria não entende como ele ficou tão forte assim. E aquela garota começa a balançar a sua amiga e pergunta se realmente isso faz sentido. E quando os heróis têm o poder para derrubar uma Concatriz com um único golpe assim. Mas a Joyeon, disfarçando, fala que se for só derrubá-lo, ela também pode. Mas a amiga dela fala que realmente está falando merda. E mesmo depois de vê-los juntos, ela não pode estar pensando direito. E foi uma batalha aérea. E nem mesmo ela poderia escapar do punho que voou na frente dele e caiu no chão. E aquele pássaro é um monstro. E ela percebendo isso, encara ele e se pergunta qual é a sua verdadeira identidade. E se ela fala pra sua amiga que supõe que ela vai ter que mudar os seus planos, e ele irá para a zona central, o que surpreende a todos. E ele vai até o Dojão, enquanto o nosso garoto diz que não tem intenção de compartilhar nada com ela, já que ela não contribuiu com a luta. E ela fala pra ele que nem mesmo pensou em pedir pra ele compartilhar com ela. E ela fala que parece que as suas habilidades não coincidem com esse lugar. E ela pergunta se ele quer ir mais pra dentro. E ele com um sorrisinho fala que sim, dizendo que isso parece bem divertido. E se ela passa por ele e fala que ele não conhece muito bem esse lugar, então ela vai tomar a iniciativa. E ela pede pra ele seguir ele de perto. E depois de alguns segundos, ela começa a correr na velocidade anormal. E o nosso garoto só observa ela e se prepara para correr também, tentando acompanhá-la. E os amigos dela lá atrás falam que a Joyeon é realmente muito rápida. E o outro atrás dela pergunta se eles não devem acompanhá-la. Mas ela pergunta pra ele se eles realmente podem segui-los. E ele fala que não, é impossível. E depois disso ela vai até o monstro e começa a observá-lo. E pensa que todos elogiaram ela por ser uma heroína de classe A. Mas ela é muito pequena, na frente de uma classe S, como a Joyeon. Mas aquele homem, aquele cara é um verdadeiro monstro, acima de todos. E depois de ser levado pra Joyeon, correndo no meio da floresta. E ela olha pra trás e se pergunta se talvez ela deveria ir um pouco mais devagar, pois ela não consegue vê-lo. Só que bem do lado dela, nossa garota diz se ela não pode ir um pouco mais rápido, o que choca muito a garota. E tomando um susto, ela para e se pergunta o que aconteceu e se ele realmente pode alcançá-la. E ela está entre os 2 melhores da Coreia, e isso deveria ser impossível. E o Dojão fala que ela é muito mais lenta do que ele pensava. E ela correu com toda a vontade, como se pensasse que ninguém poderia alcançá-la. E ela, muito irritada, pergunta quem foi que disse que não era para alcançá-la. Só que ela tá lá muito cansada, e o nosso garoto olha pra cima e observa a montanha. E ele pergunta o que tem ali, o que deixa ela bem em dúvida. Mas ela começa a encarar e reconhece. E ela fala que ali onde está o monstro-chefe da zona de ruptura. E ele pergunta como assim monstro-chefe? E ela fala que sim. E pergunta se já ouviu falar do Kazarian, um monstro gigante de 20 metros de altura, que se parece um dinossauro, mas ele nem deve pensar em tentar, porque precisaria pelo menos dos mais fortes heróis de classe S para derrotá-lo. E o nosso garoto pergunta se esse cara tem a pedra mágica de alcance imaginário. E ela fala que é isso mesmo. E se ele for derrotado, dará a pedra mágica de classificação imaginária. Mas ela pergunta se ele ouviu o que ela disse. Só que ele dá um passo à frente, indo na direção da montanha. E ela, muito surpresa, pergunta se ele não tá planejando tal aquela coisa. E ela não trouxe nada, e seria imprudente fazer isso agora. Só que para surpresa dela, ele começa a correr sem pensar 2 vezes. E ela pensa que não pode ser. Esse cara é um completo maluco. E ela começa a correr para tentar impedi-lo, para ele não fazer alguma merda e acabar morrendo. E sendo assim, depois de alguns instantes, a garota fica de olhos regalados, se perguntando que cena é essa na sua frente. E o que diabo está acontecendo ali, com aquele monstro inimaginavelmente forte, caído no chão morto. E ela nunca esperava que isso fosse acontecer, pois está além da sua imaginação. E quando ela olha para o lado, ela vê o Dojão saqueando as coisas. E ela pensa que esse Kazarian é incrivelmente forte e absurdamente assustador. E o Park Han-yeol, aquele monstro, um herói de classificação S, que foi reconhecido por caçar o Kazarian, até ele junto de 30 heróis de classe A, participou da primeira caçada do Kazarian. Mas infelizmente, todos os heróis de classe A morreram no local. E só o Park Han-yeol conseguiu sobreviver com grande dificuldade. E depois disso, aquele herói de classe S reuniu mais um herói de classe S e 200 heróis de classe A para realizar uma nova missão de vingança, buscando a morte desse monstro. E no meio da batalha, mais e mais humanos morreram. E depois de uma grande luta, eles conseguiram prender aquele monstro. E o grande monstro foi o ataque do herói de classe S, juntamente com uma centena de caçadores de classe A. Mas mesmo preso, ele conseguiu causar danos a eles, só com seu rugido. E vários deles caíram. Mas finalmente, eles conseguiram derrubar o Kazarian. Só que a maioria dos participantes da raid
Hyde morreram naquele dia. E a mega guilda dirigida pelo Park Hye-il, a Sweet Life, não conseguiu recuperar sua força, nem mesmo agora, 3 anos depois daquela sequência de eventos, devido às sequelas dessa mesma Hyde. E esse nosso garoto encara ela e pergunta se ela não sabe que não tem nenhum mérito nessa luta, e fala de novo que não vai dividir com ela, o que deixa ela muito puta, enquanto pensa que se ela não tivesse visto com seus próprios olhos, ela não acreditaria. E aquele infame Kazarian, que matou inúmeros heróis de classe A e quase destruiu uma guilda comandada por um classe S, foi derrubado por um único homem de uma só vez. E isso é algo amedrontador. E assim o Dojon encara aquela pedra com espinhos, e depois de analisá-la, ele vai até a garota e fala que não precisa mais que ela o guie, e a partir de agora, ele vai se mover por conta, enquanto ela pergunta se ele realmente não vai levar os produtos do Kazarian. E ela fala que além do núcleo, existem materiais valiosos para investigação, como o bico dele e as garras. E esse nosso herói se vira e fala que eles não dão dinheiro, o que deixa ela muito pensativa sobre isso. E ele fala que nesse tempo, obter núcleos de mana de outros monstros vale muito mais a pena pra ele, e ela pode levar os subprodutos se quiser, e ela deve considerar isso o seu pagamento por guiá-lo. E ela observando aquele monstro caído, ela não sabe o que falar, mas depois ela se vira, enquanto escuta ele falar que não precisa disso. E agora com todos reunidos, eles observam 3 bolsas lotadas de pedras mágicas, e ficam chocados com aquela cena. E o cara ao lado fala que aquele homem levou aquela bolsa enorme emprestada e voltou com ela, cheia de núcleos de mana. E ele pergunta se isso realmente é possível, e com essa quantidade, toda a sua guilda teria que caçar pelo menos por 20 horas para adquirir algo assim. Isso olhar bem para o conteúdo, foram facilmente 3 dias de caçada contínua. E eles perguntam que tipo de pessoa ele é, enquanto aquela amiga da Joyeon só pensa que não é apenas a sua velocidade ou quantidade, e se o que a Joyeon disse é verdade, que ele derrubou um Kazarian sozinho, sem nenhum equipamento ou traje especial, e só com isso esse homem é o mais forte herói da Coreia do Sul. Mas ela pensa que não, talvez até mesmo do mundo inteiro. E quando ela vira o rosto, ela vê o nosso garoto chegando com mais 2 bolsas, e eles perguntam se ele realmente encheu outra novamente, e se eles falarem sobre isso pra qualquer um, ninguém iria acreditar neles, e com certeza diriam que eles ficaram malucos. E o cara ao lado fala que diz sério, eles não devem falar com isso pra ninguém, e os dois concordam que sim, eles acham que isso é certo, e assim a Joyeon vai ter o nosso garoto, enquanto os dois só observam ela, e eles perguntam se por acaso os dois estão saindo, e a amiga fala que com certeza sim, ela deveria ter percebido, assim que a Joyeon trouxe um homem desconhecido com ela, e só um homem desse nível não parece inferior, estando do lado da Joyeon. E além disso ela diz que eles parecem se dar bem, e a visão deles juntos é muito boa, eles parecem um casal perfeitamente atraente, e ela fica pensando por um momento, e se pergunta se não é um pouco estranho, para ser um relacionamento recente, pois ele trata a Joyeon como se não fosse nada, e quem iria pensar que alguém poderia tratá-la dessa forma. E nesse momento ele pega sua bolsa e entrega pra ela, o que deixa todos surpresos, não entendendo nada, e a garota se pergunta o que ele tá fazendo, e ele saiu sem dizer mais nada, e se ele realmente saiu sem nem dar tchau pra eles. E a Joyeon fala que sim, e a sua amiga pergunta sobre a mochila, e se deixou com ela nada mais. E a Joyeon fala que ele disse pra ela que se souberem que ele derrotou o Kazarian, ele ficará famoso imediatamente, que ele odeia fama, e isso irrita muito. Então ele pediu pra ela se encarregar disso, o que surpreende muito a garota, se perguntando que tipo de homem ele é, enquanto a Joyeon calada fica pensando nele, e quando ela pergunta pra ela mesma que tipo de homem ele realmente é. E agora de volta à cidade, depois de sair da ruptura, tem um cara em um ginásio socando um saco de pancadas, e no meio dos socos, ele estoura aquele saco de pancadas, com um único golpe, falando que isso é uma merda. E eles perguntam por que ele ainda está lamentável. E esse cara é o Park Hye-il, o líder da Sweet Life, e o seu ajudante ao lado pede pra ele ter calma, e como diz o ditado, um sábio que se agacha por muito tempo, pula ainda mais longe. E quanto melhor eles suportarem esse tempo de sofrimento, mais alto será elevado o prestígio do líder da guilda. E ele fala que deve ser assim mesmo, e isso lhe poderá dar boa lição àqueles malditos que o menosprezaram. E o seu ajudante fala que ele tem razão, e à medida que eles estão acumulando poder, eles se transformarão em uma guilda sólida e demonstrarão o seu explosivo poder. E quando chegar o momento, todos vão se ajoelhar diante dele, o líder da guilda Sweet Life. E ele fala que além disso, sobre a estratégia de atacar o Kazarian, quem sabe tanto quanto ele sobre isso, e um dia ele vai ser lembrado como o herói que conquistou o Kazarian com o menor número de pessoas no mundo. E talvez a associação de heróis reconheça seu direito exclusivo sobre Kazarian. E o líder fala que é claro, falando que não há ninguém que conheça ele tão bem quanto ele. Mas ele fala que o Reino Unido, em comparação com 3 anos atrás, a guilda encolheu demais. E mesmo assim, ele é o único que pode pegar com certeza aquele pássaro monstruoso. Perguntando se não é isso mesmo para o seu ajudante. E o ajudante fala que sim, é isso mesmo. E quem mais poderia fazer isso, a não ser o seu líder da guilda. E agora em outro local, as informações do Dojon foram mandadas para outra pessoa. E esse herói pergunta quem ele é. E ele é o Kang Young Pinho, um herói de classe S. E o seu assistente atrás fala que meses atrás, o herói Kang Sheo-ho tentou se livrar dele, fazendo-o entrar em um portal. Mas ele não só não morreu, como também despertou lá. E seu chefe mandou ele continuar. E o assistente diz que o cliente deles é a Hong Hye-jo, a diretora executiva do grupo T. E ela também é filha do grupo W. E o Young Pyo fala que realmente aquela senhora, nascida em berço de ouro. E ele pergunta que tipo de problema ela teve com esse Dojon. E o assistente diz que o CEO Dojon é o filho ilegítimo do grupo T. E eles colocaram ele na casa quando tinha 7 anos, mas foi expulso por ela quando ela teve seu filho há 6 anos atrás. E Young Pyo fala que então é assim, e foi o sangue do seu sangue. E parece que as famílias do Chaebol não se importam mais com nada. E ele pergunta então quanto dinheiro seu primo recebeu por aceitar essa proposta. E o assistente fala que foram 3 bilhões de wons. E o Young Pyo pergunta se realmente isso é tudo, e se realmente aquele inútil não conseguiu fazer isso. E o seu assistente diz que ouviu que ele acabou sendo espancado, e o seu corpo está gravemente coberto por queimaduras. Ele também ficou cego de ambos os olhos, e mal conseguiu sobreviver. E ele fala que aquele cara é realmente implacável. Mas o Young Pyo pensa que se fosse ele, teria cortado todos os seus membros e esmagado a sua cabeça. E esse lhe pergunta sobre o que aconteceu no local. E seu assistente diz que há rumores que a
Joyeon ajudou o Seo Do-jong naquele dia. E dessa maneira o Young Pinho vai até o seu assistente e pergunta se realmente é Joyeon e por que ela ajudaria aquele cara e que relação ele tem com ela. E o assistente, suando frio, fala que não sabe muito bem, mas graças ao testemunho da Joyeon, o caso foi fechado em silêncio. E esse Young Pinho, com muita raiva, grita pelo seu assistente descobrir aquilo imediatamente e que tipo de relação os dois têm. E se não há nenhum relacionamento, então certamente houve algum tipo de acordo e ele deve descobrir exatamente o que aconteceu. E o assistente fala que sim e sai correndo dali falando que vai descobrir. Enquanto o Young Pinho só encara seu taco de golfe completamente amassado. E ele fica muito puto, pensando que mais cedo ou mais tarde, a Hong Hye-jo virá buscá-lo para se carregar do que aquele inútil do seu primo não conseguiu fazer. E ele fala que tudo bem, pois se for aquela mulher, ela com certeza tem bastante dinheiro de sobra. E agora à noite, o nosso garoto vai voltando para casa, onde está sua atual vó e a sua atual irmãzinha, enquanto pensa que é como ele esperava. Caçar nas fendas de ruptura é mais eficiente do que os portais. Isso significa que ele terá que continuar buscando a ajuda daquela garota. Enquanto lembra do que ela falou pra ele, que se ele vendesse o cristal mágico de Kazarian, dirão quem o pegou. E se ele tiver as habilidades, vai causar um escândalo do dia pra noite. E então, por enquanto, ela vai apenas guardá-lo. E se o seu objetivo for se tornar famoso, ela não vai detê-lo. E ela pergunta o que ele quer fazer, mas ele só entregou a bolsa pra ela, enquanto pensa que ele terá que procurar outra forma de acessar a área de ruptura. E por enquanto ele vai descansar na sua nova casa. Mas assim que ele passa pela porta, ele fica muito tenso e se pergunta de quem são esses sapatos. E assim que ele olha pra frente, a sua irmãzinha chama ele pelo seu nome. E na frente dele tem vários agentes. E o cara do centro sentado encara o nosso garoto. E a sua irmã corre até ele. E o Do-jong pergunta quem eles são. E aquele agente pergunta se ele é o Seo Do-jong. E ele é o promotor Park Hyun-ling, do Ministério Público do Distrito de Seul. E ele pergunta se por um acaso ele conhece o senhor Wang Chang-sub. Enquanto o nosso garoto só encara bem nervoso. E o agente fala que ele vai ser preso imediatamente sobre a suspeita de ter participado do negócio de empréstimos ilegais, juntamente com os representantes da empresa HCS Capital. E também por não ter deixado like nesse vídeo e se inscrito no canal. E rapaziada, essa obra acabou de sair e tá muito boa. E pra eu trazer a próxima parte dela, vamos deixar 5.000 likes nesse vídeo. E claro, hype esse vídeo pra me ajudar e faça parte da nossa comunidade de membros, pra você ter acesso a vídeos exclusivos toda semana. E então, mas é isso, eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!